Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, dentro de noções de direito administrativo, estamos no item 3, Organização Administrativa da União, Administração Direta e Indireta. Então, a organização administrativa da União, ela se subdivide em administração direta e administração indireta. Temos no âmbito federal a presidência e ministérios, no estadual, governador e secretarias, no municipal, prefeito e secretarias, no Distrito Federal, governador e secretarias. Dentro da administração indireta, temos autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Observação: agências reguladoras são uma espécie de autarquia com regime especial. Então vamos dar uma olhada na administração pública direta. A administração direta também é conhecida como centralizada, e apesar da função administrativa seja realizada principalmente pelos órgãos do Poder Executivo, os outros poderes também têm a sua parte administrativa direta. A administração está em todos os níveis dos poderes executivo, legislativo e judiciário, tanto no âmbito federal, estadual, municipal e distrital. A atividade administrativa da União é realizada pelo próprio governo, através de seus órgãos. Estes órgãos não têm personalidade jurídica própria, é a desconcentração da administração pública. A desconcentração é quando o órgão ou entidade da administração é encarregada de executar os serviços, distribuindo competências dentro de sua própria estrutura, para tornar eficiente a prestação dos serviços. Exemplo: delegacias ou varas judiciais. Estes órgãos são vinculados a alguma esfera de governo, podendo ser federal, presidência e ministérios, estaduais e distritais, governo e secretarias, e municipais, prefeitura e secretarias. Na administração pública direta, o Estado é ao mesmo tempo o titular e o responsável pelo serviço público. A administração direta é formada pelos órgãos subordinados diretamente às pessoas políticas. Desculpe. A administração pública indireta. A administração pública indireta também é conhecida como descentralizada. Seu objetivo é executar tarefas de interesse do Estado, mas que não quer executar diretamente. Então, ela transfere sua execução para outras entidades, pessoas jurídicas. A administração indireta ou descentralizada é formada pelas entidades administrativas, ou seja, é distinta da própria entidade política. Essas entidades recebem através de outorga o poder de gerir um determinado serviço público ou de utilidade pública. Essas entidades são personalizadas e, com isso, não possuem vontade e nem capacidade de contrair obrigações por si próprios. Essas entidades administrativas são as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Então vamos conhecer a autarquia. Então, a autarquia é pessoa jurídica de direito público, criado por lei, com capacidade de autoadministração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. As autarquias não têm autonomia política, sendo incapazes de fazer leis. Nas autarquias, pode ter dois regimes jurídicos de pessoal: o estatutário, o servidor público ocupa um cargo público regido por um estatuto, e o seletista, o empregado público ocupa emprego público regidos pelas leis trabalhistas, a CLT. Elas têm patrimônio próprio, ok? As empresas públicas. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades de administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 3
da Lei 13.303 de 2016. As prestadoras de serviço público exercem atividades essenciais para a sociedade, como coleta de lixo e energia elétrica. As exploradoras de atividades econômicas fornecem serviços não essenciais. Exemplo, Caixa Econômica Federal. Nas empresas públicas, só pode o regime jurídico de pessoal na forma de seletista. Nos contratos deve sempre ter licitação e o patrimônio dessas empresas são próprios, ok? Sociedade de Economia Mista. Sociedade de Economia Mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. A pessoa jurídica que controla a sociedade de economia mista tem os deveres e as responsabilidades do acionista controlador, estabelecidas na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deverá exercer o poder de controle no interesse da companhia, respeitando o interesse público que justificou sua criação. Além das normas previstas nessa lei, a sociedade de economia mista, com registro na Comissão de Valores Mobiliários, Lei 13.303 de 2016, artigo 4º, com as empresas públicas, elas podem ser prestadoras de serviço público que exercem atividades essenciais para a sociedade. Exemplo, a CEMIG, fornecedora de energia elétrica aqui em Minas Gerais. Temos as exploradoras de atividades econômicas, que fornecem serviços não essenciais. Exemplo, Banco do Brasil. Só admitem o regime jurídico de pessoal na forma seletista e seu patrimônio é próprio. E temos as fundações públicas. As fundações públicas, podendo ter o patrimônio total ou parcialmente público, têm personalidade jurídica de direito público ou privado, criadas para uma finalidade específica. Fundações privadas, reguladas pelo Código Civil. Exemplo, Fundação Ayrton Senna. Fundações públicas, seu patrimônio é formado por recursos públicos. Fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, regime jurídico de pessoal, somente seletista. Fundação com personalidade jurídica de direito público, regime jurídico de pessoal, admite estatutário e seletista. Agências reguladoras. Seria como uma autarquia com regime especial, pois ela tem uma maior autonomia financeira e administrativa, além de seus diretores serem eleitos para mandato por tempo determinado. Sua função é regular a prestação de serviços públicos e organizar e fiscalizar esses serviços, a serem prestados por concessionárias ou permissionárias, com o objetivo de garantir o direito do usuário ao serviço público de qualidade. Exemplo, a ANTT e a Anvisa. Pois bem, pessoal, passamos por mais um tema, vamos continuar os estudos. Um abraço, até a